E a primeira intervenção deste primeiro painel está a cargo do Sr. Professor Dr. Rui Soares Pereira, que nos vem então falar sobre a ruptura justificada de negociações, a quem eu já, sem mais delongas, peço que tome a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora Elsa Oliveira. É para mim um gosto fazer parte deste painel e desta iniciativa, conjuntamente também com os Srs. Professores Francisco Mendes Correia e Diogo Pereira Duarte. É uma iniciativa de louvar, uma iniciativa do Centro de Investigação de Direito Privado, em áreas onde efetivamente se sente alguma necessidade, neste período conturbado, de se continuarem a realizar reflexões e, portanto, eu trago aqui para a discussão o problema de uma ruptura justificada de negociações, embora em jeito de questão. O cenário de partida, o cenário de que vou partir para esta discussão, é um cenário em que existem negociações que estavam em curso e uma das partes, em face da situação que atualmente estamos a viver, vai equacionar não prosseguir ou interromper essas negociações. E eu aí identifiquei dois problemas, embora só vá discutir um. Um primeiro problema é saber se uma parte que estava num processo de negociações, por exemplo, por força de uma cláusula arbitral escalonada ou até do disposto numa hardship clause, que imponha, no fundo, um período prévio de negociações antes de se iniciar um litígio em tribunal, interromper negociações invocando a situação atual e ir diretamente para o tribunal arbitral ou para o tribunal estadual. Este primeiro problema eu não o vou discutir, mas não resisto a deixar algumas interrogações, interpelações. Desde logo, se essa interrupção pode ser considerada justificada no atual quadro. Ainda que não o seja, se pode a contraparte obrigar ao cumprimento desse período de negociações ou objetar ao início de um litígio arbitral ou estadual se a cláusula for suficientemente precisa quanto à obrigatoriedade e ao procedimento das negociações. Depois, se pode falar num dever de indemnizar da parte que rompe as negociações e, em caso afirmativo, qual a extensão do dever de indemnizar e como é que se calcula essa indemnização. Um segundo problema, e é sobre este que eu vou de facto refletir um pouco mais, é se pode a parte que equaciona não prosseguir ou interromper negociações para a conclusão de um contrato, fazê-lo sem risco de litígio judicial ou arbitral com a contraparte. E julgo que para responder a este problema temos que tomar em consideração alguns subproblemas. Desde logo, com a entrada em negociações, constitui-se uma relação jurídica entre as partes? Em caso afirmativo, qual a natureza e o fundamento dessa relação? Pode dizer-se que há uma plena liberdade das partes que entram em negociações de não as prosseguirem ou concluir? Pode dizer-se que a liberdade de não continuação ou de não conclusão das negociações, seja esta plena ou não, decorre de uma distinção que deve ser traçada entre negociações e a existência de uma proposta contratual, ou essa liberdade decorrerá de outras razões? Pode dizer-se que uma vez que a fase das negociações é uma fase pré-contratual, entre as partes não se pode falar de qualquer tipo de vinculatividade. A ruptura das negociações por vontade de uma das partes não pode estar associada a qualquer consequência. Bom, para esta discussão, para a discussão deste segundo problema, julgo que podemos convocar aqui alguns regimes, algumas figuras e também algumas teorias. Desde logo, a figura da culpa in contraente, o artigo 227 do Código Civil. Mas aí vale a pena tomar em consideração, desde logo, o seu âmbito, porque este artigo 227, que assume relevância na fase pré-contratual, ou seja, dos preliminares e da formação do contrato, ou seja, quando as partes estão a negociar e enquanto negociam para a conclusão de um contrato, de facto admite-se que as partes possam estar vinculadas ao cumprimento, e esta vinculação não é facultativa, de certos deveres pré-contratuais, que não são tão intensos quanto os deveres de boa-fé contratuais, porque não existe, neste caso, um dever primário de prestação, e fala-se a esse propósito de alguns deveres de boa-fé, nomeadamente deveres de informação, de lealdade e de proteção. Diz-se isso porque nesta fase se constrói um relacionamento particular entre as partes que gera vínculos decorrentes do facto destas mesmas partes revelarem uma à outra necessidades e conveniências, apetências negociais, objetivos que as movem, a circunstância das partes incorrerem em despesas e também o facto das partes assumirem riscos. Só que, para além do âmbito, temos também que contar com as respectivas finalidades. É que a figura da culpa in contraente, pelo menos no espaço germânico e português,
traduz uma certa forma de entender o que pode ser considerado um contrato aceitável à luz da autonomia privada e das exigências de uma ética social, que de facto não é partilhada esta visão por outros ordenamentos jurídicos. Também se diz que muitas vezes visa sobretudo superar limitações, dificuldades que estão inerentes à arrumação de certas situações nas duas modalidades de responsabilidade civil subjetivas tradicionais ou típicas, como será a responsabilidade delitual e a responsabilidade contratual. Já numa perspectivação económica, pode olhar-se para a figura da culpa em contraente como permitindo dar guarida a uma certa visão mais eficiente da contratação. Possibilitaria, por exemplo, a realização de investimentos mais cedo e com relativa segurança e, por terem esses investimentos sido antecipados, poderiam gerar também maiores proveitos. Permitiria também evitar a realização de sobreinvestimentos pelas partes. Permitiria também dar incentivos às partes para a não adoção de comportamentos estratégicos contrários à eficiência contratual. Entre nós costuma falar-se de casos típicos ou casos padrão de culpa em contraente, apesar dos problemas da culpa em contraente inicialmente, quando foram estudados por Hering, eram sobretudo relativamente a casos limitados, a figura veio a sofrer desenvolvimentos e veio a estender-se a outras realidades, como é o caso da chamada ruptura ilegítima, injustificada, arbitrária, não fundamentada, sem justa causa ou abusiva de negociações. Mas havendo ruptura de negociações, por uma das partes, cabe discutir quando é que se pode afirmar que sobre a mesma impende um dever de indemnizar a contraparte à luz do artigo 227. E aqui encontramos algumas divergências, desde logo, acerca do caráter excepcional, ou não, da constituição em responsabilidade civil pré-contratual quando tenha ocorrido essa ruptura. Pode dizer-se que há uma ampla liberdade de contratar, de autonomia de decisão e de plena revogação das posições assumidas pelas partes antes da vinculação contratual. Ao romper as negociações, a parte limita-se a exercer uma espécie de um direito de existência, ou seja, pratica para todos os efeitos um ato ilícito, ainda que possa estar obrigada a indemnizar a contraparte se essa ruptura causar prejuízos. É de admitir também que a ampliação dos casos de ruptura das negociações possam gerar uma obrigação de indemnizar e desta forma comprometer a liberdade de contratar. Não é verdade, e este ponto é um ponto que vale a pena tomar em consideração, que muitas vezes as partes entram em negociações estando até empenhadas em celebrar contratos, mas depois concluem que os contratos afinal não lhes vão interessar ou que até poderão ser ruinosos. Por assim ser, para efeitos de disputar a culpa em contraente, a parte que rompe tem de ter iniciado negociações, mas tem que o ter feito já tendo em vista a sua ruptura ou sem ter verdadeiramente a intenção de contratar. Ou a ruptura relevante deve ser limitada aos casos em que a parte que rompe o faz de uma forma abusiva, uma espécie de um abuso da liberdade negocial ou mesmo do venir a contra factum próprio. Noutra formulação também se diz só releva a ruptura se esta for arbitrária. Ora, o que significa ou pode significar essa arbitrariedade? Em alternativa, deve restringir-se a culpa em contraente aos casos em que tenham sido criadas expectativas, mais concretamente uma convicção objetivamente fundada de celebração do negócio e em caso afirmativo, essa responsabilidade existe sempre e fundamenta-se, por exemplo, na confiança. Se assim for, que implicações dogmáticas poderia ou deveria ter essa conclusão? Claro que, se uma das partes necessitava, por exemplo, de obter autorizações ou de realizar diligências, ou se a celebração do contrato dependia da verificação de certas condições, o que até justificou o alargamento do período dessas mesmas negociações, poderá admitir-se que a parte possa responder por culpa em contraente se não tiver feito o que lhe competia de acordo com um certo nível de diligência para obter essas autorizações, realizar essas diligências ou conseguir a verificação das condições. Um caso em que fará sentido a convocação da culpa em contraente será a hipótese de as condições não se terem verificado porque a parte que rompeu as negociações impediu ou provocou a sua não verificação. Porém, reparem que encontramos várias aplicações em concreto na doutrina e na jurisprudência e estamos longe de se poder afirmar propriamente uma espécie de trend ou, digamos, de tendência muito clara ao nível da aplicação da culpa em contraente. Por um lado, sublinha-se que essa ruptura, para ser legítima, tem que estar suportada num motivo justificado, mas depois, dizendo-se que em princípio esse motivo deve ser um motivo objetivo, também se admite que possa ser um motivo subjetivo, por exemplo, se estiverem em causa negócios onde avultem elementos de natureza pessoal. Depois que para apurar esse motivo justificado, tem assumido relevância as mais diversas situações. Por exemplo, a confiança que foi criada quanto ao não retrocesso das negociações, o momento em que concretamente ocorre a ruptura das negociações, por exemplo, se as negociações já estavam numa fase adiantada,
A duração, as dificuldades e os custos das negociações, embora estes também possam indiciar o menor interesse por uma das partes ou de ambas. A surpresa que pode existir da tentativa de inserção de uma cláusula de última hora nas negociações, o grau de maturação e de certeza das negociações, os eventuais prejuízos causados com a ruptura das negociações, se a ruptura decorreu de uma falta de acordo das partes sobre certos aspectos do futuro contrato ou até da modificação superveniente das circunstâncias das negociações, se houve comunicação imediata à contraparte da vontade de não prosseguir, não concluir as negociações, a própria condição das partes, designadamente se uma das partes é profissional e a outra não é, o que pode conduzir a um incremento de confiança na conclusão do contrato na parte não profissional. E, portanto, encontramos aqui diversos possíveis enquadramentos do que pode ser considerado ou não um motivo justificado. Nos casos de ruptura motivada por existir uma melhor oferta de um terceiro, também se admite que nem sempre essa ruptura é uma ruptura ilícita. Essa ilicitude eventualmente pode ser afirmada se a parte não informar atempadamente a contraparte, não tenciona prosseguir as negociações. Isto porque, de alguma forma, vai deixar essa contraparte formar uma confiança ou convencer-se que será celebrado o contrato. Em certos casos, face ao tipo de negócio e aos interesses envolvidos, pode exigir-se mesmo que haja uma comunicação à contraparte desse motivo, das razões que justificam a interrupção. Para quê? Para que a contraparte as possa avaliar. Do ponto de vista um bocadinho mais processual, há a partir do ónus de demonstrar num processo, seja ele judicial ou arbitral, que a ruptura assenta num motivo justificado, parece-me que deverá repousar na parte que rompe as negociações. Ocorre aqui uma espécie de um certo ónus de inversão do ónus da prova, até pela dificuldade de prova do facto negativo da falta de motivo justificado. À partida, só é relevante a convocação da culpa incontraente se existirem danos, mas é discutível se a contraparte tem de ter realizado despesas ou investimentos em razão do contrato a celebrar. E, portanto, toda esta descrição aponta para uma necessidade de existir alguma ponderação da parte que equacione neste momento ou que se esteja a decidir pela interrupção de negociações no quadro da culpa incontraente, porquanto talvez o que se possa retirar é que essa ruptura não é sempre ilícita, embora também não será sempre lícita. Como tudo, ou como muitas vezes acontece, no fundo a resposta é depende. Depois vale a pena tomar em consideração os próprios limites da culpa incontraente. É porque a figura não é compatível com uma ação de cumprimento, o que significa que a contraparte não vai poder exigir a celebração do contrato, mesmo que a recusa seja ilícita. Encontramos divergências significativas na doutrina e na jurisprudência acerca do âmbito da indenização devida à contraparte. Limita-se esta ao interesse contratual negativo ou pode também abranger o interesse contratual positivo? A própria associação da culpa incontraente ao interesse contratual negativo não é forçosa e é discutível que, de facto, o artigo 227 procede a essa limitação, mas encontramos ainda vários autores e também bastante jurisprudência sustentando essa posição. Menos duvidosa será a abrangência na indenização, quer de danos emergentes, quer de lucros cessantes, até porque os lucros cessantes podem integrar ambas as modalidades de interesse contratual. E ainda pode, de facto, a indenização integrar danos não patrimoniais. Mais discutível, parece-me, é a solução de pretender ver a indenização devida no quadro da culpa incontraente como uma espécie de indemnização em espécie que fizesse às vezes de uma ação de cumprimento. Depois temos que outra limitação parece-me ter a ver com o regime de prescrição do direito de indemnização, porque à partida, segundo o artigo 227, número 2, esse regime será o da responsabilidade por factos ilícitos, do artigo 498, mas eu diria que podemos pensar em introduzir aqui algumas modulações e distinções. Por um lado, não esquecer os prazos mais alargados de prescrição do procedimento criminal, se a violação de deveres pré-contratuais se puder subsumir também a algum tipo de crime, sujeito a esses prazos mais alargados. Depois podemos distinguir, talvez em função dos casos de culpa incontraente e ou dos deveres pré-contratuais que tenham sido violados. Isto porque a remissão para o regime da responsabilidade por factos ilícitos e não para o regime da responsabilidade contratual parece fazer mais sentido nos casos de ruptura injustificada das negociações, mas também apenas só se ela for mais gravosa para o lesante e não tanto nos outros casos de culpa incontraente. Por outro lado, parece ser sobretudo aplicável aos casos de violação de deveres pré-contratuais de proteção ou de segurança devido à sua integração ou à integração destes deveres nos chamados deveres do tráfico e não tanto no caso de violação de deveres de lealdade ou de informação.
Portanto, o quadro da culpa incontraente, eu diria que é um quadro óbvio, é um quadro evidente, mas é um quadro que também tem, digamos, as suas limitações, tem o seu âmbito, o seu alcance. Uma outra figura, não tanto uma figura, mas já uma teoria, que vai menos óbvia, até porque é controvertida, eu diria que seria também a própria teoria pura da confiança. Porquê? Porque, à partida, a teoria pura da confiança pretende representar um plus relativamente à própria culpa incontraente. Mas para que represente, de facto, esse plus, ou até represente uma alternativa, temos que ver esta modalidade autónoma, ou terceira via de responsabilidade, como muitas vezes se costuma dizer, que no fundo esta modalidade autónoma permitirá ir além daquilo que são as limitações da culpa incontraente. À partida, de acordo com esta teoria pura da confiança, no fundo a afirmação dessa responsabilidade pela confiança não decorre da violação de qualquer dever, ou seja, não está dependente da prática de qualquer ato ilícito, mas ainda assim temos que ver se tem alguma capacidade de rendimento acrescida, nomeadamente do ponto de vista dos danos indenizáveis ou do ponto de vista do regime de prescrição aplicável. Em relação aos danos indenizáveis, a convocação da teoria da confiança conduziria, ou poderia conduzir, a fundamentar um pouco melhor um dever de indenizar que pudesse englobar também os danos que costumam ser incluídos no interesse contratual positivo, uma vez que, à luz dessa teoria, mesmo que a parte que rompe as negociações não tiver praticado um ato ilícito, até porque não existe, de acordo com essa teoria pura da confiança, um dever de correspondência à confiança alheia, poderia ainda assim ser responsabilizada caso tivesse acalentado expectativas na contraparte. E, portanto, aí poderíamos ver alguma vantagem, designadamente face àquelas correntes doutrinárias e jurisprudenciais que limitam no quadro da culpa incontraente a indenização ou interesse contratual negativo. Já em relação ao regime de prescrição, não parece que a teoria pura da confiança acrescente muito, uma vez que a própria específica hipótese de responsabilidade pré-contratual constitui a ruptura de negociações, justifica também no quadro da teoria da confiança uma maior aproximação à responsabilidade habitual e, portanto, aquelas modulações que procurei fazer, se calhar aqui no caso da ruptura de negociações, também não se justificam no domínio da teoria pura da confiança. Finalmente, outros regimes. Bom, esses outros regimes são aqui convocados, admitindo que mesmo na fase pré-contratual podemos ter algo mais do que uma relação da qual emergem apenas deveres pré-contratuais decorrentes da boa-fé e ou da confiança. De facto, no decurso das negociações, podem ter sido firmados acordos entre as partes, que costumam ser designados habitualmente por contratação mitigada ou meros acordos instrumentais ou intermédios, acordos de princípios, acordos de base ou cartas de intenção, mas que vão muito para além de uma mera documentação das negociações. Desses acordos podem até emergir deveres pré-contratuais, que vêm conhecendo a designação exatamente de deveres pré-contratuais contratuais, nomeadamente quando deles resulte não apenas uma vinculação preambular das partes, mas uma efetiva vinculação a certas obrigações, incluindo obrigações de prestação de factos jurídicos e, muito em particular, obrigações de contratar. Esses deveres pré-contratuais contratuais permitem aproximar certas hipóteses de contratação mitigada ou de acordos instrumentais ou intermédios da situação dos contratos preliminares. E isso permite equacionar a aplicação a essas hipóteses de regimes, nomeadamente o regime aplicável aos contratos preliminares, em particular o regime do contrato de promessa. E aí, no contrato de promessa, encontramos desde logo a própria execução específica do artigo 830 e o regime geral do incumprimento, desconsiderando neste momento o subsistema do sinal, uma vez que no quadro que coloquei não haveria propriamente entrega de valores que pudessem ser considerados sinal. Mas para que possamos admitir a aplicação designadamente do regime do contrato de promessa, e em especial, por exemplo, no caso da execução específica, teríamos que dizer algumas coisas. Por um lado, que este direito à execução específica é um direito que representa uma manifestação no domínio do contrato de promessa de um princípio de aplicação geral a todos os casos dos quais possa emergir uma obrigação de contratar, quer ela decorra da celebração de um contrato de promessa ou não, quer ela decorra até da celebração ou não de um contrato preliminar. O que talvez não se torne difícil fazer se for levado a sério o princípio da prioridade do cumprimento e da execução específica, se, como muitas vezes sucede na prática dos acordos pré-contratuais, constar uma obrigação de contratar ou de emitir uma declaração negocial,
Terceiro, se for possível retirar com alguma segurança o contrato a celebrar, não obrigando o Tribunal a proceder à formulação da estrutura ótima do contrato. E, finalmente, se as partes não tiverem admitido a possibilidade de reabertura das negociações. Já em relação ao regime do incumprimento, no domínio do contrato de promessa, costumam ser apontadas algumas especificidades face ao regime geral dos contratos, mas apenas quando existe sinal passado. Quando não existe sinal passado, valem as regras gerais, ou seja, podem os lesados resolver o contrato, se existir incumprimento definitivo, e fazer valer um pedido de indemnização pelo incumprimento da promessa sem grandes restrições, nos termos do artigo 801, número 2, e dos artigos 798 e seguintes. Agora, a grande questão é saber se essa solução, nomeadamente ao nível de um possível direito de indemnização decorrente do regime do incumprimento, será de acolher também nestes casos de violação de deveres pré-contratuais. É uma questão que deixo efetivamente em aberto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor Rui Soares Pereira. Agradeço a intervenção tão clara e tão pertinente nos tempos que correm.